Olá, nós estamos aqui para a nossa aula relativa à introdução ao estudo do direito constitucional, teoria geral do direito constitucional. E antes de entrarmos propriamente no estudo das normas constitucionais, importa a gente começar fazendo uma distinção entre princípios e regras. Os princípios, eles possuem uma força normativa geral, um pouco mais abstrata, não descritiva de uma situação específica. E os princípios, então, eles atuam como um mandamento nuclear de um sistema, como uma determinação, um padrão a ser seguido pelo legislador específico. Os princípios, eu costumo dizer que são a ossatura de um sistema. Quando você olha para o nosso sistema normativo, você não vê os ossos, você só vê a pele, o aspecto externo, que são as regras instituídas no ordenamento. Você sabe que não pode matar, que não pode furtar, porque essa é a aparência do ordenamento. Mas por trás dessa aparência há um conjunto de ossos que dão forma e consistência a esse sistema jurídico. Essa ossatura interior que dá forma à legislação nós chamamos de princípios. E os princípios, então, eles orientam, direcionam a aplicação das regras, não é? As regras são mais diretivas, mais objetivas, mais específicas, mas os princípios, eles constituem um padrão geral para que as regras sejam elaboradas. A gente costuma dizer que o princípio tem a característica de ser normogenética. O que quer dizer isso? É como se o princípio fosse o DNA, e desse DNA fossem retiradas as regras jurídicas de um ordenamento. Então, esse padrão de criação de novas regras nós obtemos a partir dos princípios. Então, os princípios, eles são mais abrangentes que as regras e constituem um padrão, como a gente disse, com um certo ar de regra geral. Ele dá uma diretriz geral para ser seguida, não é? Também os princípios, eles nos dão um meio seguro de interpretar uma norma, porque é pelo princípio que a gente descobre a razão de ser de uma norma. Quando, por exemplo, você observa uma norma, vamos citar um exemplo na CLT, em que um homem carrega um determinado peso e uma mulher pode carregar um outro peso diferente, a gente pode olhar e dizer assim, mas espera aí, e o princípio da igualdade entre homens e mulheres, como é que fica? Não é? Então você pode compreender que a igualdade que nós estamos buscando é uma igualdade de equivalência. A gente precisa fazer com que o trabalho do homem seja equivalente ao trabalho da mulher. E muitas vezes a regra tem que instituir essa distinção para realizar o princípio da igualdade. Então, portanto, o princípio nos dá uma forma interpretativa, interessante. Quando a norma traz uma hipótese e diz uma consequência imediata, nós estamos diante de uma regra. Se a norma disser assim, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, você tem a descrição do fato típico, a descrição do fato e a consequência imediata. Se tem regra e tem consequência imediata, nós estamos diante de uma regra, de uma norma em sentido estrito e não de um princípio. O princípio é mais geral e abstrato, conforme nós dissemos, todos são iguais perante a lei, não é? Então, nesse princípio, a gente tem algumas características mais gerais e abstratas, enquanto na regra a gente tem uma característica mais específica, de tratar um padrão, não é, específico de conduta e uma consequência dessa conduta. Quando a norma contém um preceito geral de justiça, um padrão desejável no ordenamento jurídico, nós temos um princípio. Exemplo, todos são iguais perante a lei, não é? Ou quando a gente tem uma regra, conforme nós citamos, Brasília é a capital federal. Nós temos uma regra específica no sistema determinando que a Brasília será a capital federal e nenhuma outra. Então nós temos uma regra específica. A partir dessas noções iniciais, nós vamos perceber que na nossa norma constitucional nós temos tanto princípios quanto regras. Então na Constituição nós vamos encontrar um corpo de princípios que vão modelar todo o nosso ordenamento jurídico. E também nós vamos encontrar regras específicas na Constituição. Nós vamos iniciar estudando a Constituição dos artigos 1º ao artigo 4º. Do artigo 1º da Constituição, nós temos algumas instituições, alguns princípios instituidores do modo de organização e funcionamento do Estado brasileiro. Então, o artigo
primeiro diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e constitui-se em Estado democrático de direito. Para compreender bem esse enunciado, nós vamos precisar saber os conceitos aí inseridos nesse artigo. O primeiro conceito é o conceito de república. Como a palavra diz, res pública, não é? Então, trata da coisa pública. É uma forma de governo que foi eleita pelo legislador constitucional para organizar politicamente o Estado. E as características da república são as seguintes. A primeira característica, a representatividade. É o povo quem escolhe seus representantes no modelo da república. Eletividade. A escolha desses representantes se dá por meio do voto em eleições. Então, o poder emana do povo que o exerce por meio do voto. E esse voto há de ser periódico. Então, a periodicidade é também uma das características da república, que refere-se, não é, a um período determinado na Constituição para que os mandatos sejam exercidos. Então, todos os mandatos no sistema republicano possuem prazo determinado, ele tem data de início e data de final. Uma outra característica da República é a responsabilidade dos dirigentes. Então, os dirigentes na República, eles estão sujeitos às leis, as mesmas leis que regem o povo, regem também os dirigentes, e os dirigentes, caso violem essas normas, serão responsabilizados administrativa, política e judicialmente. A quinta característica da República é, como nós dissemos, a soberania popular. Então, é por meio do voto, não é, que nós escolhemos o nosso representante. Todo o poder emana do povo e por ele deve ser exercido. O que costuma cobrar desse assunto específico nas provas da OAB, do ENAD, na sua vida de concurso, se você for optar por esse caminho? Geralmente se cobra o seguinte: a República é forma de Estado, forma de governo, regime de Estado, regime de governo? Então, a República é forma de governo, é forma de governo. República, forma de governo. Memorizem isso. A República tem as características. Quais são as características? Representatividade, eletividade, periodicidade, responsabilidade e soberania popular. Então, lembrando dessas características da República, não haverá erro. Então, a República é forma de governo. E o artigo 1º diz: República Federativa. E o que é uma federação?